boa noite a quem está nos assistindo, né? Estamos aqui em mais um programa. Um prazer estar aqui mais uma vez, né? Estamos aqui para realizar esse programa Conexão Madureira. Eu me chamo Aline, sou coordenadora deste programa e o nosso programa ele é da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Temos como presidente o nosso pastor José de Souza Vieira, né? E é uma honra muito grande ter você aqui mais uma vez participando conosco, né? Hoje nós estamos com um tema maravilhoso, tá? O nosso tema de hoje é o Janeiro Branco, né? E vamos estar falando aqui, eu estou com uma convidada maravilhosa, né? A missionária Anabel, psicóloga, especialista em várias áreas, e a gente vai debater um pouco, conversar um pouco com vocês aqui sobre a saúde mental, emocional, nos dias atuais, né? Então aí agradeço, tá? A vocês que ficarem até o final com a gente, tá bom? E Anabel, se apresente, ela vai se apresentar para vocês agora. Boa noite, a paz do Senhor para todos, né, que estão nos assistindo. Estou mais uma vez aqui, né, com muito prazer para falarmos hoje sobre o Janeiro Branco. Agradeço a irmã Aline pelo convite e vamos ter muitas novidades, tirar muitas dúvidas. Quem quiser tirar dúvida, pega o papelzinho aí, vai anotando aquilo que você gostaria de saber e ainda não sabe hoje, vai saber, né, através do nosso tema de hoje, né, saúde mental nos dias atuais. Exatamente como a Anabel falou para vocês, né? Vamos ter muita novidade nesse programa Conexão Madureira também neste ano de 2026. Algo novo aí, já estou com um projeto a ser apresentado ao pastor presidente e nos próximos meses estarei apresentando para vocês, tá bom? Nós temos como patrocinador do nosso programa a loja Boutique Chique, que é a minha empresa de roupa masculina e feminina, tá? Temos o Instagram, @BoutiqueChique, e você pode estar nos seguindo e acompanhar tudo de primeira mão, né? Temos também a nossa patrocinadora, a Anabel, ela também nos patrocina nesse programa, é um prazer também. Temos Priscila, que trabalha com limpeza de pele e diversas outras coisas, tá? E eu vou estar aí colocando para vocês no final do vídeo, no final da apresentação, o arroba delas, para vocês estarem seguindo nas redes sociais, né? Vocês conhecerem, né? Então, e para você que está aí do outro lado, se você quiser abençoar este programa, você é bem-vindo, tá? Com uma pequena contribuição, você vai estar nos ajudando a fazer com que esse programa ele cresça e com que esse programa ele seja expandido por aí em muitos lugares, tá? Então vamos dar início, né, Anabel? Vamos dar início a esse programa agora, tá? Para você que está nos assistindo aí, seja muito bem-vindo. E no final também, Anabel, vou pedir para você dizer seu contato, porque ela atende aqui na clínica de Nova Cruz, tá? Conheço de perto o trabalho dessa mulher, excelente demais. Sou fã número 1, viu? Dela. Sou fã, super indico. E vamos lá falar um pouco aí. Qualquer dúvida que você tiver também, você vai poder entrar em contato com ela, vai poder precisar do trabalho dela, você vai poder encontrar aqui a localidade da clínica que ela atende, tá bom? Então acompanha aí que a gente vai passar aí um pouco para vocês sobre a saúde mental e emocional nos dias atuais, né? Anabel, fala um pouco aí. O que é que tem ocupado, né, os pensamentos do ser humano ultimamente, onde tem tantas pessoas que têm adoecido nos dias atuais? A gente sabe que quando se fala assim de dias atuais, necessariamente a gente não está falando que antes não tinha também transtornos e problemas, né? Mas que a cada dia que as coisas vão ficando mais difíceis, que os desafios vão ficando maiores, maior fica a dificuldade de lidar com as emoções e lidar com as dificuldades do dia a dia de cada pessoa. E a gente sabe que essa questão de ocupar a mente, na verdade, hoje, ninguém ocupa a mente, centraliza a sua mente em algo focado naquilo ali, não. A gente sabe que a correria do dia a dia não tem deixado muita gente focar a mente em algo necessariamente positivo.
né? Existe algo chamado da síndrome do pensamento acelerado. A síndrome do pensamento acelerado é justamente isso. A correria do dia a dia, de trabalho, a correria de tomar conta de casa, de filho, e tudo isso vem mexendo com a mente emocional das pessoas. E milhões e milhões de pessoas hoje têm essa síndrome do pensamento acelerado. Então, é necessário, muitas vezes, a gente ter esse cuidado, porque muitas vezes pensamentos negativos, ele vem de experiências passadas, de traumas, de coisas que eu não consegui finalizar, realizar frustrações, e a gente vai guardando, né? Emoções é assim, você vai guardando como se fosse um copo de água enchendo, que enche, chega uma hora que, né? Aí você vai guardando suas emoções, que aquilo ali ela vai repercutir, vai vir um gatilho de nada e vai repercutir na sua vida emocional. É exatamente isso, né, Anabel? E quais são os transtornos mentais, assim, que nos dias atuais têm afetado de cheio, assim, o emocional do ser humano, assim, o transtorno que vem mais, vamos supor assim, nos seus atendimentos, vamos dizer assim, o que mais você recebe de transtorno, o que mais afeta o ser humano, a emocionalidade do ser humano. Além ainda falando, né, sobre esse assunto que a gente falou agora há pouco, tem um versículo em Filipenses, né, capítulo 4, versículo 8, ele fala o seguinte, e ele está muito relacionado ao nosso emocional. Sim. Eu estava meditando nesse capítulo, ele diz assim, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom, com tudo que é verdadeiro, com tudo que é digno, com tudo que é correto, com tudo que é puro e agradável. Então, encher a mente de coisas boas é essencial para nós não termos nenhum tipo de transtorno, né? E agora, e falando também ainda de pensamentos negativos, porque, irmão, Aline, o que mais traz transtorno na vida do ser humano, o que mais acarreta emocionalmente do ser humano, são justamente isso. Aquela questão dos pensamentos negativos. Aí vem o pensamento negativo, o medo. Depois do medo vem as emoções. Depois das emoções vem o quê? A ansiedade, que não tratada pode virar uma depressão. Então, tudo isso faz com que esses pensamentos nos levem a isso. Mas como, irmã Anabel, a gente conseguir, né, lidar com isso? Eu tenho uma dica, né, importante para a gente conseguir Lidar com pensamentos, né? Pensamentos disfuncional, que é o que muitas vezes as pessoas elas sofrem muito nesse sentido. Primeiro, é necessário mudar a reação a esses pensamentos. Sim. Ou seja, mudanças de padrões negativos. Aquilo ali está sendo negativo, aquele pensamento está sendo negativo, então eu vou mudar aquela rotina, vou mudar o padrão daquilo ali. E nós conseguimos fazer isso. Né? Sim. E você me perguntou sobre qual foi a pergunta mesmo que você fez? Quais são esses transtornos mentais, assim, que afetam mais a vida humana, do ser humano, assim, o que não nos últimos dias. A gente sabe que tem diversas coisas, diversos tópicos, assim, como da ansiedade, mas o que tem mais afetado, assim, esse transtorno que tem mais expandido no emocional do ser humano, assim, que você possa nos trazer. Irmã Aline, na verdade, a ansiedade, ela é o primeiro fator que vem sobre o ser humano para que venha surgir outros tipos de transtorno. Porque, na verdade, a ansiedade, ela vai, se você não tratar, por exemplo, eu sempre falo, ansiedade é bom, toda emoção, ela tem um lado bom dela, toda emoção. Ah, porque a emoção de tristeza é ruim. Mas ela tem um lado bom. Emoção de ansiedade. A ansiedade é ruim, mas tem um lado bom. Só que a ansiedade, ela tem que ser na nossa vida, ela participa da nossa vida no dia a dia. Para a gente cuidar de coisas, para acertar, para fazer coisas boas. Só que essa ansiedade, um dia ela pode se tornar disfuncional. Aí como é que eu conheço, Manabel, que a minha ansiedade está passando do limite? Aí você vai reconhecer. Por quê? Aquela ansiedade, quando vai tirar você do meio social, aquela ansiedade, quando tira você do seu projeto de vida que você tem, aquela ansiedade, quando tira você do meio que você trabalha, não quer mais trabalhar, se isola.
e você tem medo, ela já está querendo ir para um transtorno de pânico, aí você já tem que cuidar dessa ansiedade. Ela já está disfuncional, ela já saiu do limite, É né? verdade. E você me perguntou sobre as mais, as emoções que a gente mais vê hoje, os transtornos. Assim, eu como profissional, eu lido muito com isso e eu vejo muito o quê? Que chega para mim? Ansiedade, depressão, bipolaridade, né? Bipolaridade, que a bipolaridade ela está muito relacionada com a questão a identidade. Isso é muito de adolescente também, às vezes. Por exemplo, aquele adolescente, ele está em fase de desenvolvimento, de identidade, de mudança, e ele não sabe bem realmente quem ele realmente é. Ele tá saindo da infância, né, do luto da infância, para uma vida adulta, e ele está sem perceber como fazer isso. Então, a bipolaridade é um dos estágios, né, de hoje, e, na verdade, a depressão, o TAG, o que é o TAG? Transtorno de ansiedade generalizada. É aquela ansiedade que eu falei, que você não tem ela só por um momento, você tem ela todo momento da sua vida. Você acorda com ansiedade, você passa o dia com ansiedade, você dorme com ansiedade. Né? Então, essa é para ser tratada. E também tem um transtorno de pânico, né? Que ele também vem dessas em adulto, né? Em adulto Sim. que em criança também tem. Mas, assim, em criança, hoje, como eu tenho especialidade infantil, trabalho como aplicadora ABA, e eu vejo muito isso. A cada dia são milhares e milhares de crianças com TEA, com TDAH, né? E a gente vê muito, e está crescendo cada dia mais isso, essa questão desse transtorno. Isso é o que a gente vê. Então, assim, é preciso a gente ficar sempre, né? De olho nesse em quê, por quê, como é, por que está acontecendo isso. Aí, esses transtornos, como você perguntou quais eram, esses são os principais, né? Sem contar que já tem a esquizofrenia, né? Sim. Que muita gente tem por aí, já tem vários transtornos que você vê por aí que tem desencadeado no ser humano. Mas onde é que começa? Começa justamente com a ansiedade, né? Com o transtorno de pânico, que vai ali gerando coisas piores, né? Se a gente não tratar e cuidar. O excesso, vamos falar um pouco aqui algo bem interessante, né? Eu elaborei aqui uma pergunta bem interessante que eu acredito que nos dias atuais de hoje, você pode encontrar alguém sem qualquer coisa na mão, mas nunca sem um celular, né? Rede social em excesso, onde ela pode mais afetar mentalmente e emocionalmente nos dias atuais. O perigo que isso tem sido na vida de muita gente, tanto crianças, adolescentes, que tenham feito uso do celular, da rede social. A questão excessiva, né, da tela é o que está causando muitos transtornos hoje. E eu fiz aqui anotei algumas coisas em relação a isso, sobre o que é que causa. E que a gente, às vezes, sente isso, mas não sabe que aquilo ali é do celular, né? É da tela. Inclusive, né, a gente acha até que é tipo normal. Normal, né? Isso. Normal. Só que é um normal que, quando você vem perceber a gravidade daquilo ali, que você achava que era tão normal, tão simples, ela já tem tomado de conta ali de muita coisa dentro de você, né? Dentro do ser humano em si, né? Exatamente. Uma das coisas, várias coisas, né? A gente vê, eu coloquei só algumas aqui para a gente só prestar atenção e evitar, né? E aprender que isso aqui, que você sente isso, ou se você acha que não sente e agora percebeu que tinha algo diferente, né? Você vai ver. Primeira coisa, fadiga. Fadiga mental. Olha só. A fadiga mental, ela é causada por uso excessivo de tela. Já pensou, a pessoa que passa o dia inteiro em um celular, aí ela vai dormir, ela não consegue botar o celular lá no outro quarto ou na cozinha, ela leva para o quarto dela. Para poder vir Para poder ficar lá perto do celular. Por quê? Ela vai dormir, não consegue dormir, por quê? Ela fica com aquela fadiga.
De que Será que alguém falou comigo? Será que tem mensagem? Né? O que será que está acontecendo no Facebook? Então, isso se chama fadiga mental. Você não consegue dormir, não consegue descansar sua sua mente. mente. Trabalhou o dia inteiro, mas à noite está ali com aquela preocupação e não consegue descansar a mente. Olha só, É. um tópico, para você que está nos assistindo aí do outro lado, um tópico muito interessante, talvez você não saiba, mas agora você vai estar sabendo, anote aí para não esquecer, porque isso pode estar acontecendo com você. Isso. E você acha tão normal, tão simples. Não, porque eu dormi muito, não tô com sono, mas a excessividade da tela você pode estar passando por isso e precisando de ajuda, né? Exato. Aí vem o quê, Marlene? O distúrbio mental, o distúrbio do sono, que vem acompanhado do quê? Da fadiga mental, o distúrbio do sono. É tanta gente que me procura e diz que não está conseguindo dormir, não está conseguindo dormir, e às vezes fica dizendo, eu não sei por quê, mas eu não estou conseguindo dormir. E quando a gente começa a conversar com aquela pessoa, interagir com ela, e percebe, ela mesmo fala da questão do uso excessivo, principalmente jovens, né? Sim. Jovens. Aí vem o quê? O que é que isso já está causando? Quando você chega a ter uma fadiga mental, usando um celular, distúrbio do sono, não está dormindo mais, o que é que está acontecendo? Você já está dependente. Já está causando uma dependência em você. É como se você não quisesse se livrar daquilo ali. Aquilo tem que você estar com aquilo ali. E na pior das hipóteses, né, que pode acontecer é a procrastinação. Quantas pessoas têm deixado de fazer algo saudável, Sim. que é bom para ela, que ela até fazia antes, coisas prazerosas, e deixaram por causa do celular. A gente vê isso aonde? Dentro de casa, nas famílias. Ninguém almoça mais junto. Sim. As pessoas, é um filho na sala, o pai e a mãe na cozinha, a mãe às vezes nem conversa com o pai, lá na sala, um de um lado, outro do outro, com o celular. Então, isso são coisas que as pessoas estão procrastinando. As coisas saudáveis que ela tinha que fazia antes, não faz mais. Ela está deixando para depois, ou para trás, e está no celular. Né? E assim, é interessante que as pessoas, eles só observam isso quando está no estado grave. Exato. No início, não se percebe. Vê-se que é normal, que tá tudo bem entre o casal, entre os filhos, entre as famílias. E esse normal vai passando, e vai passando. E quando você vê, está no estado grave. Nabel, e como cuidar dessa situação? Olha só, gente, a pergunta. Como cuidar? Se você aí estiver passando por isso, escute a resposta da Anabel. Como cuidar para não chegar a um estado mais grave em relação a tudo isso que a gente tem falado aqui, para não chegar a essa emoção de não, essa fadiga, essa doença assim mentalmente? Como evitar ela para ter uma vida mais saudável? Primeira coisa, Aline, a gente evitar isso. A gente sabe que tudo depende de rotina. Sim. De rotina. Existe um ditado que diz assim: aquilo que está sendo bom, a gente continua. Sim. Mas aquilo que eu sei que não está sendo bom, que está tóxico, que eu vejo que está me fazendo mal, então eu vou parar. Eu vou mudar a rotina. Mas às vezes tá tão bom no celular que eu não estou enxergando, como ela falou. Daqui a pouco você vai o quê? Seu filho está lá, tá tranquilo, no celular. Você está tão despreocupado que ele nem te aperreia, nem briga, não faz nada, tá lá. E você diz, meu filho tá tão calmo, tá no celular. Mas daqui uns dias, sem seu filho interagir e sem conseguir amizade, sem falar com ninguém, você vai precisar levar seu filho para uma terapia. Porque seu filho não quer mais falar com ninguém e tá ali. E tem outra coisa, quando eles estão muito dependentes, se você tirar aquilo ali, é como se tirasse a vida dele. Aí meu filho ficou agressivo. Aí chega para mim, meu filho tá agressivo. Eu não sei porque meu filho não era assim, agora ele não quer comer mais, ele tá agressivo. Eu vou falar com ele, ele grita comigo, não gritava antes. Aí eu pergunto, quanto tempo ele passa na tela, no celular? Ele fica o dia todo no celular, que às vezes ele fica tão quieto lá que eu deixo. Criança de 5 anos de idade. 5. Então, assim, é perigoso isso, é perigoso, né? A gente tem que observar. Ela me perguntou como se livrar disso, como é você abrir os olhos
e começar rotinas diferentes. Ah, meu filho hoje, eu não estou dizendo que vai tirar o celular de Sim. vez de ninguém, não, eu estou dizendo para controlar, né? Aham. Ter um controle nisso aí. Ou seja, um momento você vai passear com seu filho, brincar com seu filho, fazer as coisas de criança, ou então com o esposo. Ah, nunca mais consegui conversar com meu esposo sobre tanta coisa importante, porque a gente está no celular de um lado, o outro no celular do outro lado. Então, assim, vamos parar para fazer coisas, como eu falei no início, prazerosas que fazia antes, mesmo estando no celular. Então, quem muda a rotina somos nós. E nós podemos fazer isso, né? A gente sabe o que é bom. A gente leu aqui em Filipenses no início, que a nossa mente ela tem que estar focada naquilo que é digno, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro e naquilo que é bom, né? E a gente sabe disso. E hoje a prevenção dessas doenças, como a depressão e tantos outros que tem, que a psicologia hoje ela tem Abrange tudo. ela abrange muita coisa, né? A gente sabe disso. E assim, a prevenção é isso, é ter um cuidado maior, né? Para não chegar ao estado grave, né? Ter um olhar para dentro de si mesmo, né, Anabel? É verdade, porque quem cuida das nossas emoções somos nós. Então, do jeito que a gente sabe gerenciar o nosso dia a dia, casa, trabalho, horário certo, trabalhar, horário certo de fazer a comida, de almoçar, de jantar, nós podemos gerenciar as nossas emoções. É como aprender a você a lidar com essas emoções. É você ter que criar os hábitos, Isso, né? Eu sempre digo assim, rotinas às vezes vamos supor, você está insatisfeita com o seu corpo. O que você vai procurar fazer? Você vai procurar fazer uma dieta, um esporte, exercício algo. físico. E aquela rotina vai mudar você porque você quer chegar em algum objetivo. Isso, exatamente. E eu acredito que aprender a lidar com essas emoções, né, com tudo que acontece nos dias atuais, é você saber ter esse controle emocional com você mesmo, né? E outra coisa, observar, é necessário, Aline, a gente observar a intensidade das nossas emoções. Sim. Né? Por exemplo, a gente vai deixar de sentir emoções? Nunca, porque nós somos dotados de emoções, somos seres humanos. Isso. Só que eu tenho que observar que aquele estresse daquele dia, que eu estou sentindo, aquela raiva, aquela tristeza, se aquela ali dá para eu controlar, para eu equilibrar. Se não der, se eu vejo que está passando dos limites, aí sim eu vou ter que cuidar e fazer algo, criar estratégia para que eu melhore. Por que é que a gente tem êxito nas terapias? Você sabia, Aline, que as pessoas que elas praticam aquilo que elas aprendem na terapia são as que se curam mais rápidos? Acredito. E tem muitos que eu chego até a dizer, ó, eu faço 2, 3, 4 terapias. Na 4 terapias já chega totalmente diferente. Eu digo, já chega, ao invés de eu fazer terapia, ensinar, a pessoa já vem me ensinando. Sim. Dizendo que fez isso, que fez aquilo, que mudou a rotina, que está bem, que fazendo isso. Aí eu começo a fazer perguntas, e se acontecer isso, isso e isso? Ah, não, mas eu já sei fazer isso, aquilo. Ou seja, as que chegam na terapia e elas escutam, passa da porta, elas não lembram mais de nada, são as que demoram para se curar, né? Então, assim, é a questão de ação, de enfrentamento. Eu preciso, primeira coisa que a gente melhora nas terapias, eu sempre falo para cada um, é quando você aceita que você precisa daquilo ali. Aceita que precisa mudar o seu padrão emocional para que você melhore. E também, né, Anabel, além dos usos excessivos de redes sociais, de telas, também as sobrecargas da vida pessoal, profissional, trabalho, isso também, né, pode causar transtorno, né? Sobrecarga de trabalho, sobrecarga emocional, que tudo junta, né? A gente sabe que tudo que acontece no nosso externo aqui, ele vai o quê? Repercutir aqui no meu interior, dentro de mim. Então, eu tenho que saber organizar isso. Trabalho demais? Não. Vamos saber de forma certa a hora de trabalhar, tirar um tempo para mim, né? Como você falou, que a gente estava conversando sobre isso, sobre o burnout, né? Que é uma síndrome que tem acarretado hoje, tanta da gente tem
prejudicado muita gente a burnout. Essa burnout, ela é o início de uma depressão, ela já é uma doença que generaliza na mente, e assim como... Porque eu não conhecia. Uhum. Uma amiga, né, que é famosa na rede social, eu a sigo, porque ela é pastora, e ela... Uma mulher que está sempre levando a palavra de Deus no seu profissional, no seu dia a dia, tudo que ela vai falar, e eu acho muito interessante e acompanho todos os dias. E aí, essa mulher, ela sofreu pequenas decepções nos últimos dias e parece que foi uma explosão. E aí, ela contando a história que foi para a médica, e quando chegou lá, a médica disse, ó, você tá com a doença, e ela não se permitiu estar, né? E ela falou, não tô. Só que até a médica chegar na conclusão e dizer todo o parecer. E essa burnout, ela é uma depressão, ela é uma doença que já entra generalizada. Como funciona aí? O burnout ele não é uma depressão, ela é uma síndrome. É uma síndrome que ela vem através de quê? De cansaço físico, cansaço mental, sabe? Cobrança. Uma pessoa que cobrança, pressão, Sim. sabe? Você se sente pressionada. Isso acontece muito em trabalho, como ela era de igreja. A gente sabe a dificuldade que ser pastor, ser Sim. pastora. A gente lidar com uma mente é difícil. Imagina com várias. Então, ela tem uma empresa, né, Isso. com mais de não sei quantos mil Olha, funcionários. Então, assim, quando ela veio descobrir, assim, ela tá se aceitando agora. E aquilo me chamou a atenção, porque eu nunca tinha ouvido falar, né? E, assim, bom é quem descobre antes, né? Antes Porque tem cura, né? Tem cura. Como eu falei no início, a questão de rotina, ela precisa mudar a rotina dela, né? Ela vai ter que especificar tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para cada coisa, né? Como a Bíblia diz, há tempo para todo propósito. A gente não vai fazer tudo o que tem que fazer agora, não. Então, existe também isso aí. Exatamente. Então, como você viu aí, né? As importâncias de você evitar o uso de excesso de rede social, que ela pode causar para você, né? Como você deve evitar, né? E para a gente dar aquele fecho aqui, vamos falar um pouco aí desse janeiro branco, que simboliza a saúde mental e emocional, de tudo que a gente está falando, mas vamos fechar ele com chave de ouro. Fale aí um pouco, assim, desse janeiro branco, da importância dele, que você vê que hoje a gente tá chegando ao final do mês, né? E existe essa consciência sobre esse cuidado que você deve ter, né? Então, fala aí para os nossos ouvintes. Se eu não lembro, ali no ano passado até eu falei aqui no programa sobre o Janeiro Branco, né? O Janeiro Branco, ele foi criado em 2014 por alguns médicos, enfermeiros, pessoas da saúde, né? E eles acharam tão bom a questão do Janeiro Branco que ficou, né? Até hoje. E por que no mês de janeiro? Sim. Né? Diga aí. O mês de janeiro, Aline, é o primeiro mês do ano. Sim. É um mês que você tem expectativas. Eu não consegui isso no mês de 2025. Ficou tanta coisa para trás em 2025 que eu não consegui. Quantas pessoas começam o ano com a mente totalmente, sabe, desnorteada? E agora, como vai ser 2026? Sim. E o que eu fiz lá atrás, eu vou fazer esse ano? Será que vai dar certo? Ou seja, muita expectativa, porque é o primeiro mês do ano, por isso que colocaram o Janeiro Branco. É um mês de conscientização à saúde mental. Eu procurar me observar e saber que gatilho está desencadeando em mim um medo, que gatilho está desencadeando em mim um estresse, uma ansiedade, qualquer coisa que for de transtorno. Qual gatilho? Então, é o mês de refletir. Eu sempre digo assim, é o mês que representa a reflexão, que nos traz reflexão sobre a nossa saúde, como está a nossa mente. Mas nós devemos fazer isso o ano inteiro, não é só no Janeiro Branco, né? Isso. E também a luta emocional e mentalmente falando, né? A gente tem que, todos os dias,
nos buscar estar bem conosco mesmos, buscar Equilíbrio, mudar né? equilíbrio, mudar os nossos hábitos para que a gente possa estar bem, né? Isso. Então, hoje a gente está aí na pegada no final do SISU, né? Muita gente passando. Sim, é. E eu escutei uma coisa interessante de um rapaz que eu parabenizei na rede social porque ele passou em Direito pela UFRN. Um rapaz humilde, muito trabalhador, nunca estudou em colégio particular, sempre foi em colégio público, teve vários problemas familiares, inclusive teve problemas emocionais que quase atirou a vida por um tempo atrás. E ele disse assim na postagem dele, ele passou em segundo lugar na UFRN para Direito. Ele colocou assim: Deus, muito obrigado por não ter me deixado desistir há 3 anos atrás. Por quê? Não porque ele não ia tentar fazer o Enem para passar, mas porque ele estava desenganado, estava passando por problemas e não tinha mais expectativa de vida. Então, às vezes, você está na rede social, alguém solta lá alguma palavra, alguma coisa que nem é para você. Mas você não está bem com você mesmo. Você vai receber como se fosse. E aquilo vai ter... Você já está ruim. Então vai te colocar no chão, né? E ele falando para mim, a gente começou a conversar e ele falou exatamente isso. Foi isso que aconteceu com ele. Uma palavra mal pronunciada. Ele não estava bem, ele recardou aquilo ali para ele. E o que acontece? Ele quase que tira a própria vida. E ele falou, se eu tivesse desistido, Deus, da minha própria vida, hoje eu não estaria aqui. Em segundo lugar, pela UFRN, que hoje é um privilégio de quem consegue chegar na UFRN, né? E eu falei, você é guerreiro e você tem uma história linda pela frente. Que bom que você não desistiu. Que bom que você ouviu a voz de Deus e não deixou que o inimigo tirasse a sua própria vida, né? Então, assim, gente, como eu falei para vocês, nós viemos aqui ao nosso programa Conexão Madureira, como todos os sábados, às 19 até às 8 horas, né? Às vezes a gente termina um pouquinho antes, às vezes passa um pouquinho, mas já estamos chegando aí a 32 minutos ainda, tá, mas aí a gente já tá chegando ao final, tá certo? E assim, quero agradecer desde já a senhora Anabel, porque sempre está aqui disponível para a gente conversar, para a gente tirar algumas dúvidas. E ao final da apresentação dela, eu vou pedir para ela deixar o contato dela. E você entra em contato, que a gente ela passa a localização da clínica para você ter algum atendimento. Lembrando que eu acredito, Anabel, que se todo mundo fizesse terapia, o mundo seria diferente. Você não precisa adoecer para conhecer uma psicóloga. Você precisa se amar e buscar a melhor versão de você mesmo. Porque eu sempre digo, às vezes, os pensamentos são tão apressados que se você não se amar e não se conhecer, você cai nas armadilhas dos seus próprios pensamentos. Então, que você possa, né, sempre conhecer a você mesmo e não tenha medo, não tenha vergonha se um dia você precisar, porque eu acredito que todos nós precisam. Com certeza. Todos nós temos sobrecarga que a gente precisa descarregar para alguém. E às vezes as psicólogas, elas são estudadas, elas buscam as especialidades para nos ouvir. Elas estão ali por amor à profissão e para nos ajudar. Então, se você do outro lado da tela que está aqui com a gente até o final e vai precisar, então, no final a Anabel vai passar o contato dela, vai dizer mais ou menos onde ela atende aqui em Nova Cruz e para você tirar mais dúvida, é só entrar em contato no número que ela vai deixar para vocês, né, Anabel? Vamos finalizar. Foi um prazer imenso estar com você, tá? Agora, pode finalizar com os nossos ouvintes. Aline, é muito interessante, né, que você estava falando aí, e nós, como seres humanos, temos desafio todos os dias. Sim. Fazemos escolhas todos os dias, e é preciso a gente aprender a lidar com esses desafios. E se a gente não procurar fazer das nossas emoções algo que a gente saiba lidar com eles, né? Ou seja, equilibrar nossas emoções, não deixar de sentir, mas sentir equilibradamente, a gente não vai aprender, né, a ser resiliente, ter resiliência emocional. Isso. Então, assim, eu vou deixar aqui, antes de eu falar sobre o meu número, eu vou deixar aqui em 1 Tessalonicenses 5:23,
que fala exatamente da nossa forma de agir, né? Emocionalmente. Em 1 Tessalonicenses 5 diz assim, ó, que o próprio Deus da paz os santifique por completo e que todo o seu espírito, alma e corpo sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala em Tessalonicenses o quê? Que nós temos que ter paz em Deus e que ele santifique por completo. Aí ele fala aqui de alma, corpo e espírito. Ah, irmã Anabel, eu tô cuidando muito do meu corpo, mas e a alma, né? Ah, irmã Anabel, eu tô cuidando muito da alma e do corpo, mas e o espírito? Aí a gente sabe, né, como cuidar. Primeiramente, do meu corpo eu vou cuidar o quê? Cuidando da alimentação, como a irmã Aline falou, exercício físico, tendo cuidado de não comer comidas que não são saudáveis. Aí a alma é onde ficam as emoções. Aí eu vou tratar onde, irmã Anabel? Na terapia, né? Para aprender a lidar com cada emoção. Aí vem o espírito, o espiritual. Eu tenho que ter uma fé, eu tenho que buscar a Deus, né? Ah, irmã Anabel, mas quando você começa a buscar a Deus, tudo isso, não sabe? Mas a palavra do Senhor diz o quê? Que Deus, ele faz a parte dele, nós fazemos a nossa. Ele diz o quê? Esforça-te, eu te ajudarei. Lá em Coríntios diz, examine o homem a si mesmo. Então, eu tenho que me examinar, saber o que é que eu estou sentindo, saber o que é que está errado em mim para eu poder consertar. Deus diz isso para a gente fazer, né? Então, eu tenho um Deus na minha vida, você tem um Deus, mas faça a sua parte, né? Então, deixa esse versículo, esse capítulo, 1 Tessalonicenses 5, 23, para vocês meditarem, tá certo? Então, eu atendo ali na Clínica Esperança, lá ao lado da Ponte Nova, por trás da Igreja Matriz. Eu atendo lá 3 dias. Meu telefone é 9144-4174, né? Uma clínicazinha que Deus me abençoou. Eu e com minha irmã lá, ela tem dentista e tem eu, né? Que atendo com psicóloga. E atendo também pelo município de Montanha, que trabalha só com crianças. Tenho especialidade infantil, né? Em TEA. Trabalho como aplicadora ABA. E também TCC, né? Terapia Cognitiva Comportamental, que eu trabalho. Esses são os meus contatos. Eu agradeço muito, né, Aline? Foi um prazer imenso. E que você possa guardar tudo que você ouviu aqui, tá? Que Deus abençoe. E que sábado, em mais um programa, às 19 horas, estaremos aqui aguardando você. E lembrando, você quer ser o patrocinador deste programa, que ele está com muitos projetos para 2026. E a sua ajuda, a sua contribuição vai ser muito, muito, muito grata, e seremos muito gratos, não importa o tamanho da sua contribuição, tá? Depois eu vou estar apresentando para vocês um pouco do nosso projeto para 2026 neste programa Conexão Madureira, tá bom? E você, pode me procurar. Pode procurar. Hoje eu vou dizer para vocês, quem quiser ajudar o nosso programa, entra em contato comigo, que sou a coordenadora, que eu vou te passar quais são a forma de você poder nos ajudar, tá bom? E é isso, meu muito obrigada e uma boa noite para vocês. Que Deus os abençoe.